Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos, né, de todas aqui. É uma felicidade muito grande a gente ter feito essa parceria com o Maio Furtacô aqui de Fortaleza, para esse grupo de estudos, como carinhosamente nós chamamos de GE, sobre maternidades, né? Então, a gente vai conhecer vários tipos de maternidades, e ainda faltando muitas outras, né? Mas senão seria o ano todinho a gente estudando, mas nós escolhemos 10 temas aqui para poder a gente estudar, para poder nos prepararmos para o Maio Furtacô, né? Para a gente saber, né? E melhor atender essas mulheres, entenderem as condições que elas vivem. E tanto, sim, me chamo Gislaine, sou psicóloga, né? Nem me apresentei. Sou uma das integrantes, né, uma das ADMs da comunidade psiperinatal e fico muito feliz que a gente tenha feito essa parceria com o Maio Furtacô daqui de Fortaleza. Também sou representante do Maio Furtacô, assim como a Ana. Ela vai já já se apresentar. E só agradecer por todo mundo estar aqui nesse horário, 9 horas, para adquirir mais conhecimento, compartilhar informações. Inclusive, eu peço a todos vocês que quando a aula ficar gravada, eu vou disponibilizar em todas as nossas redes sociais e nos grupos de WhatsApp o link. E aí eu peço para que vocês compartilhem essa aula com o maior número de pessoas que vocês conseguirem, porque a gente levar informação para quem não tem acesso, essa é a principal função do Maio Fortacô. Essa é a principal função, né? Justamente para evitar os adoecimentos, né? E a gente, de alguma maneira, conseguir ter mais saúde, levar essa maternidade com mais leveza, ter uma maternidade mais leve, tá? Então, muito obrigadas a Larissa e a Ana Maria, que serão as primeiras pessoas que vão apresentar o GE de hoje, né? O primeiro encontro de mais 9 ainda que teremos. Elas vão se apresentar, vão falar do tema. Muito obrigadas, meninas. Agora é com vocês, tá? Bom dia a todas, né? Estamos aqui só mulheres hoje. Eu sou Ana Maria, sou psicóloga, né? Hoje me considero apenas psicóloga perinatal, no sentido de me dedico com foco específico, né? Totalmente para essa área. Sou especialista em saúde da mulher e da criança, pela modalidade de residência hospitalar na UFC, e é um tema que eu sou apaixonada e que eu me dedico desde a graduação, que tem uns bons anos aí para trás, né? E é um prazer poder falar aqui para vocês sobre essa temática, como eu falei, que eu sou apaixonada e que eu acho que é assim a grande potência que a gente tem para transformar o mundo, né? Tem algumas frases aí, Michel Odin fala muito que é preciso mudar a forma de nascer, né, para poder mudar o mundo. A Laura Upling também fala isso, que a transformação da sociedade tem que vir pela transformação na forma de gestar, né, no cuidado que a gente promove a essas famílias durante a gestação. E Maria Tereza Maldonado, que é a nossa grande referência brasileira aqui que a gente tem, também levanta essa bandeira aí desde a década de 70, né? Da importância da gente cuidar dessas famílias desde antes da gestação, no planejamento familiar, durante a gestação, durante o puerpério, durante o parto, né? Para a gente poder promover uma sociedade de paz, uma cultura de paz. Porque é no início que a gente consegue essa transformação melhor. Então, se a gente transformar a forma de cuidado, né, de assistência a essa população, a gente pode fazer uma infância também melhor para essas crianças, né? Não adianta a gente só investir na primeira infância, se não investir no cuidado a quem cuida da primeira infância, né? Então, por isso que é um tema que eu sou tão apaixonada. E vou deixar a Larissa agora se apresentar e ela vai iniciar a aula e a gente continua aqui a troca, que não é uma aula, é uma discussão. Então, fiquem à vontade, por favor, para estar participando. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem?
Pode voltar lá para o começo, gente. Eu sou a Larissa, eu também sou psicóloga. Slime, tá passando. Pronto. Eu sou a Larissa, eu também sou psicóloga. Né? Atualmente, eu sou psicóloga da saúde, né? Eu trabalho no NASP de Fortaleza. E também sou psicóloga clínica, mas eu também já fui residente multiprofissional em saúde da família pela Universidade Estadual, não, UVA, Universidade Vale do Açaraú, que foi em Sobral. E lá na UVA, né, lá em Sobral, foi onde eu fiz o pré-natal, meu primeiro pré-natal psicológico na atenção básica, né, que foi o tema do meu TCC, que foi uma pesquisa e intervenção, né, onde eu fiz um grupo com gestantes na atenção primária, e foi onde eu tive o primeiro contato. Né, assim, eu já estudava, como todos sabemos, na faculdade não existe uma disciplina ou algo aprofundado sobre isso. Eu tinha pequenos interesses e incluía ali em alguns momentos, mas eu realmente só fui me debruçar na residência. Né? Então, eu estou aqui também para dialogar com vocês. A qualquer momento que eu estiver falando, vocês podem perguntar, né? Vocês podem interagir. Eu também gosto muito dessa interação. E aí é isso. Eu espero que vocês estejam aqui e sejam pessoas também que levem essa bandeira aonde vocês estiverem, seja na faculdade, seja na casa de vocês, né? Seja na comunidade onde vocês estão inseridos. Tá certo? Então, hoje a gente vai começar falando, né, sobre os aspectos emocionais no ciclo gravídico puerperal. E aí, assim, eu e a Ana Maria conversando, a gente chegou à conclusão de que a gente precisava assim, fazer uma introduçãozinha, né? Não só falar sobre as alterações, a gente precisava um pouquinho introduzir aí de onde é que vem tudo isso. E aí você pode passar, tá, Gislaine? A saúde mental materna importa, né? E por que a gente fala de saúde mental materna? Vamos entender um pouco, né? A saúde mental, ela infelizmente ainda é um tabu em várias partes do mundo. No período da pandemia, a gente deu umas pequenas evoluções, né? Porque as pessoas começaram a sentir na própria pele o que era uma ansiedade, o que era estar em distanciamento social, né? O que era estar preso em determinado lugar sem saber o que vai acontecer amanhã. A gente nunca sabe, né? Mas essa percepção foi mais forte, a ansiedade ela começou a tomar de conta ali no mundo inteiro, né? Das pessoas no mundo inteiro. E aí, as pessoas começaram a falar um pouco sobre a saúde mental, mas ainda não é o suficiente para a gente dizer assim, poxa, tabu quebrado. Não é o suficiente, né? Até porque eu não sei na prática de vocês, mas na minha prática, eu ainda escuto pessoas que têm receio, né, de dizer que vão ao psicólogo, de que estão precisando de ajuda. As pessoas esperam estar nas últimas, já estar extremamente adoecidas para buscar ajuda, para buscar apoio. E aí de você se postar, você às vezes fica com receio, né? A pessoa às vezes fica com receio de você ver todo mundo dizendo assim, fui no meu Nutri, fui treinar. Mas dificilmente, assim, acho que de 100 pessoas, metade você vê dizendo que chegou da terapia e que foi um arraso, né? Então, assim, a gente ainda tem algumas questões para serem trabalhadas. Mas imagina só quando a gente vai falar da saúde mental materna, né? Como assim, saúde mental materna? A mulher não deveria estar plenamente feliz e satisfeita nossa, realizei a minha vida? Como é que a gente vai falar de saúde mental materna, onde as pessoas já descredibilizam quem sofre no dia a dia, né, enfim, com as suas questões? Imagina quem sofre sendo mãe, né? E aí existe algo que fortalece esse tabu da saúde mental. Alguém sabe me dizer o que é? Pode escrever no comentário se você não quiser ligar o microfone, mas se quiser também pode, viu? Ninguém sabe? Tem uma dica aí no slide. Não? Pois tá bom. Pronto. Alguém sabe o que é que fortalece o tabu da saúde mental materna?
O mito do instinto do amor materno, o mito do amor materno, a romantização da maternidade, a romantização, o instinto materno. E é isso, né? Como está aí no slide, a pesca, né? O mito do amor materno. Que propõe que o amor da mãe, né, para com seu filho, ele é inato, ele acontece de forma natural. Assim, não precisa fazer nada, ele nasceu, amei, né? Totalmente incondicional. E absolutamente todas as mulheres nascem com o dom de ser mãe, né? São aptas, de modo natural, a cuidarem dos seus filhos, sabendo naturalmente o que elas devem fazer, né? Amando desde o primeiro momento que recebem a notícia. Por exemplo, recebi a notícia, meu Deus, vai mudar a minha vida para melhor, perfeito, tudo mais, né? E aí, será que isso realmente é uma verdade? Né? Será que o amor incondicional, o amor materno existe? Né? Então, segundo a Teresa Maldonado, né, em seu livro, o amor materno ele é um mito, né? Como eu mesmo escrevi, um mito é uma inverdade, né? Não é uma verdade. O amor materno é um mito, né? Visto que ele é construído a partir das representações sociais e históricas, né? Então, não existe algo fechado, né? Ele vai construindo a partir das representações que nós temos da maternidade, que a gente vai construindo ali, até na nossa infância, a gente já vai construindo o que é ser mãe, né? A partir das experiências que nós temos com a maternidade, com a nossa mãe, com a nossa avó, enfim. Então, no século XVII, né, as mulheres ricas, elas pariam, né, elas tinham seus bebês, mas elas não amamentavam seus filhos. Então, imagina só, você hoje dizer assim, eu não vou amamentar o meu filho. As blogueiras, quando elas falam, né, eu sigo algumas blogueiras, elas falam que tiveram dificuldade ou que decidiram não amamentar, um hate enorme, né, com elas. E essas mulheres, lá no século XVII, elas davam, né, os seus filhos para as amas de leite. E só depois que eles desmamavam, né, que eles devolviam a família. Então, imagina só, você imagina hoje uma mulher dizendo que vai dar o seu filho para uma pessoa amamentar e só depois que ele parar de mamar é que ele vai voltar? Né? Será que isso estaria no padrão de amor do mito do amor materno? Provavelmente não, né? E assim, além disso, nessa época, havia um grande número de infanticídios das crianças geradas fora do casamento, que evidenciava, né, um contexto, essa situação estava inserida dentro de um contexto social. E a maternidade ela era vivida de outro modo, como a naturalidade, né, que coloca aí em xeque, né, essa questão do amor como algo implicado na natureza da mulher. Ele coloca em contradição. Em síntese, né, o amor materno, ele não é algo que simplesmente acontece. Ele vai ser construído através de uma relação entre a mãe e o bebê. E essa relação, esse amor, enfim, ele vai, como eu falei no começo, né, ele vai sendo construído até desde quando a gente é criança, né? Como é que a gente enxerga a nossa mãe? Como é que a gente enxerga a nossa avó? Como é que a gente enxerga a maternidade no mundo? E aí, a maneira que eu vou crescendo, né, muitas mulheres, muitas meninas, por exemplo, vão sonhando em ser mães e outras não. Né? E aí, quando descobre-se a gravidez, essa relação com a criança especificamente já pode ser ali construída, mas é algo que é construído, não é algo que é natural, que toda mulher 100% vai ter o mesmo padrão de amor, de sentimento, de comportamento, certo? E aí, a gente vê um número crescente de adoecimentos mentais nas mães, né? Com o reforço que as mulheres naturalmente deveriam amar os seus filhos, estar plenamente felizes, né? Satisfeitas com a maternidade, o número de adoecimentos ele só vai aumentando, né? Porque assim, como é que eu, enquanto mãe, posso dizer que estou triste por estar grávida? Eu não posso dizer isso, né? Eu não deveria pular ou gritar de alegria, né? Como é que eu, sendo mãe, posso estar arrasada porque eu vou precisar amamentar, né? Vou amamentar uma vida, como assim, né? Como é que eu vou dar uma pausa na minha carreira,
né? Ansiosa por não saber o que fazer, como pode, se toda mãe já sabe naturalmente o que fazer, né? Esses são alguns questionamentos que podem passar ali, né, pelos pensamentos das mães. Por quê? Porque existe uma sociedade, né, que está ali a todo tempo dizendo que o que ela deve ou não deve, e dentro dela existem muitas contradições, né, do que o mundo está dizendo, né? Como é que ela pode estar triste por receber uma notícia de estar grávida, sendo que ser mãe é a melhor coisa do mundo, né? Aí a mulher, muitas vezes, entra em contradição com o que as outras pessoas falam e, às vezes, elas não pedem ajuda, né? Elas são silenciadas a qualquer sinal de ajuda que elas vão pedir, porque elas já são julgadas nesse sentido, certo? Então, pode passar, slide, por favor. Existe, assim, um número crescente, né, de mulheres com depressão pós-parto. Eu não peguei a numeração, né, a epidemiologia. Eu acabei esquecendo, mas depois, se vocês quiserem, eu posso colocar, tá certo? E aí a gente vai para as... Pode falar, Ana Maria. E aí, né, gente, até para falar um pouco mais do Maio Furtacô, na pandemia, né, esse número aumentou, assim, exponencialmente, né, porque imaginem, se já tem toda essa sobrecarga que foi colocada pela Larissa, né, de imposição social, que a mulher tem que estar feliz, né, tem que estar sempre grata por ter a sua família, a mulher colocada como pilar, né, da família, até por vários aspectos culturais, religiosos que a gente vive, né, numa cultura cristã. E como isso é pesado, imaginem na pandemia, que elas ficaram totalmente imersas, né, dentro do lar, além muitas que trabalhavam fora de casa com a carga triplicada, porque estavam trabalhando fora de casa, estavam trabalhando dentro de casa, estavam precisando dar assistência aos filhos que não estavam indo para a escola, precisando ser professoras dos filhos. Então, os conflitos conjugais aumentaram. Imagine uma mulher também no puerpério, numa situação de pandemia, né? O nível de ansiedade da gestação, o medo também de adoecer, né? Uma das coisas que é muito comum a gente escutar das mães, uma fala, é o medo de morrer. Depois que se torna mãe, tem um medo muito maior de morrer para não deixar os filhos sozinhos, né? Isso é uma sobrecarga emocional. E aí esse número aumentou muito, né? O Brasil é o país considerado mais ansioso do mundo e o segundo no índice de depressão. E isso inclui também a depressão materna, né? E aí o Maio Furtacô, quando foi em 2021, né? Duas psicólogas tiveram essa iniciativa de fazer essa campanha pelo aumento de casos de suicídio de mães na pandemia, né? Para vocês verem, assim, como é preocupante e como é um assunto que precisa ter visibilidade, né? E a ideia da campanha Maio Furtacô é dar visibilidade à saúde mental materna, né? Tanto ao adoecimento dessas mães, como também a promoção de saúde, né? A gente precisa começar a falar mais, a educar a população, né, a procurar sinais de risco, a procurar ajuda, para também não nos tornarmos bombeiros, né, que fica só apagando incêndio quando já chega para a gente uma situação de um adoecimento gravíssimo que a gente precisa correr para cuidar, né? E eu queria até saber depois se tem profissionais aqui que não são psicólogos, porque é importantíssimo, né? A Larissa tem experiência aí na saúde da família, a gente sabe que num contexto do SUS, quem faz o acompanhamento dessas mães é muito mais o enfermeiro e o obstetra, né? E o médico. E aí a gente precisa que todos os profissionais de saúde estejam também compreendam, né? Aprendam sobre saúde mental materna para poder se engajar e tanto fornecer, né, educação para as pacientes, como também ser um facilitador de encaminhamentos, né? Se identificar a necessidade de um profissional específico da saúde mental.
Só fazer um adendo, por gentileza. O Maio Furtacô, ele foi criado pela psicóloga Nicole Cristino e pela psiquiatra Patrícia Piper. Então, foi uma psiquiatra e uma psicóloga, tá? Pronto, né? E sem contar, assim, né, como a Ana Maria falou, a intensidade que foi dada, né, ao adoecimento das mulheres na pandemia, se a gente for parar para pensar também a questão da violência contra a mulher, né, a violência doméstica, porque estando ali todos juntos, né, a violência doméstica, ela aumentou muito. E, assim, no meu contexto, né, no meu contexto de saúde da família, como eu atendo muitas pessoas, de todos os jeitos. Eu já ouvi mulheres, né, que já têm os seus filhos já com adolescentes ou adultos, que apresentavam um adoecimento na atualidade e elas trazem um discurso de que eu precisei, enquanto eu estava grávida, minha gravidez ela foi conturbada, a minha gravidez ela não foi aceita pelo meu parceiro, eu tive que aguentar tudo aquilo porque eu estava grávida, eu tive que aguentar tudo aquilo porque eu não podia sair de casa, né? E eu ia sobreviver de quê? Quem é que ia bancar, né? Já que eu não estava trabalhando. E aí, a moça falou aí da vulnerabilidade social, de fato é isso. Acho que uma das coisas assim, que mais me move, né, por eu estar no contexto de saúde da família, onde eu atendo pessoas vulneráveis, são pessoas que continuam, mulheres, mães, que continuam em locais insalubres, né, em situações de violência, primeiro, né, porque elas não têm como sair, não têm uma renda, e segundo, porque elas não querem separar os filhos dos pais, né? Ou elas não, o que mantém elas também são filhos, né? Elas têm uma ideia muito grande de que elas precisam estar em qualquer situação, mesmo que isso vá de encontro à sua saúde mental ou à sua segurança, para proteger o filho, né? Ou a filha. E isso é algo que é muito doloroso da gente ouvir, porque tem algumas coisas que a gente tem uma limitação ali, a gente só consegue ir até ali, né? Tem coisas que vai além, são coisas que envolvem outras redes, infelizmente a gente articula, mas se fosse da nossa vontade, a gente tirava todo mundo desses lugares e ajudava de outra forma, mas a gente sabe que não funciona assim. Mas a pandemia, né, veio como uma situação que deu ênfase maior a esse adoecimento e a essas pressões. E aí, continuando, né, nas transformações psicológicas e emocionais, a gente vê aí a ambivalência afetiva, né, que no período gravídico puerperal, ele é atravessado por esse sentimento, né, de ambivalência, que gera nas mães vários questionamentos a respeito do seu papel como mãe, enquanto mulher, algumas, né, que são casadas enquanto esposas, profissionais, estudantes, né, quantas mulheres não engravidam ali enquanto estão ainda na faculdade, enfim. As inseguranças, né, em relação à própria realidade, por exemplo, quando a gente vai pensar nessas mães vulneráveis, né, socialmente, né, em relação a termos financeiros mesmo, existe aí a vulnerabilidade, essa preocupação, né, de o que vai ser, como é que eu vou sustentar, né, e como a dúvida está, assim, será que eu estou grávida ou não? Acho que no primeiro trimestre isso é uma dúvida que paira, né? Se consegue gerar um filho ou não, né? Além do impacto da notícia. Por exemplo, nem todas as mulheres estavam planejando, né? Por exemplo, essa gravidez foi planejada ou foi de surpresa? A ambivalência, ela pode ter um impacto diferente dependendo do qual contexto, né? É desejado ou não, né? O parceiro é presente? Essa pessoa engravidou dentro de um relacionamento estável ou foi num encontro casual, né? Tudo isso vai ser levado em consideração nesses processos psicológicos da gravidez, né? E todas as variações que podem intensificar as emoções de felicidade e tristeza de forma simultânea, né? Então, às vezes a mulher vai estar ali contente, mas ao mesmo tempo ela vai ficar triste por várias outras questões
que perpassam a sua vida. Né? A ambivalência, ela é comum, assim, uma população geral, né? Em algum momento da nossa vida a gente pode ter ficado alegre e triste ao mesmo tempo, enfim, emoções distintas. Mas nesse período da gravidez, ela é bastante evidenciada, né? Nesse período do ciclo gravídico puerperal, ela é bastante evidenciada, certo? E aí, as descobertas e as transformações da mulher de quem estão ao seu entorno, né? De quem estão ao seu redor. No processo de gravidez, existe um fenômeno, né? Que a Bortoletti vai falar no livro dela, que é a regressão psíquica, né, que também marca esse período gestacional, levando assim a modificações comportamentais, de sentimentos, né, tendo em algumas ocasiões atitudes um pouco mais regredidas, né, que é um fenômeno esperado no período da gravidez, e ele é importante para o processo de maternagem com o bebê. É um processo de que a mulher, ela, meio que o olhar dela se torna mais para dentro, né, mais para si, porque ela está ali gerando boas vidas, e ali alguns comportamentos dela, vão ser modificados, né? Algumas mulheres que eram mais resolutivas, de resolver determinadas questões, pode ser que elas peçam mais ajuda, né? Que elas precisem de mais ajuda nesse período. Só para dar um exemplo para vocês. Né? E a regressão prepara a mãe para os cuidados necessários com a criação de vínculo afetivo com o feto. Além da ambivalência da regressão, os desejos e as aversões da gestante se intensificam, né? A hipersensibilidade surge, ocorre uma labilidade emocional, uma oscilação no humor, né? As percepções sobre a imagem corporal, né? Geradas aí da modificação do corpo, as possibilidades de mudança na vida sexual, né? Uma mulher que talvez tivesse ali a vida sexual ativa e aí agora talvez fique com medo, né? De ter relações, enfim, tem todo um mito aí sobre a sexualidade. O medo em relação ao parto e os aspectos da saúde do bebê, né? Entre outras que podem surgir aí como potencial de angústia, né? De muita angústia e adoecimento. E aí a gravidez, ela traz à tona uma mudança não só corporal, né? Mas assim, na identidade da mulher, no exercício de seus papéis. A mulher que antes era mulher, filha de alguém, né? Neta de alguém, sei lá, a Gislane, psicóloga, né, agora terá que construir ali, né, uma relação com uma criança e lhe dar um papel de mãe, né, de cuidadora, de educadora. Pode passar, Gislane. E aí, para não me demorar muito, né, porque a Ana Maria ainda tem muita coisa para contribuir, eu quero falar para vocês as principais mudanças por trimestre. Né? Ali eu falei de uma mudança geral, né? Mas, por exemplo, no primeiro trimestre, a gente pode perceber a ambivalência de forma mais intensa, né? Nos primeiros momentos ali da descoberta da gravidez, independente se ela foi planejada ou não. Porque, às vezes, tem a ideia de que a ambivalência ela só vai vir naquela mulher que não planejou, mas aquela que planejou, passou, sei lá, um ano planejando, sim, ela ainda vai passar por isso, ela ainda vai ter dúvidas também, tá? O medo, ele pode estar presente devido, né, às dúvidas de como será a vida a partir de então, né, uma mudança muito grande, é um novo membro da família. O medo do bebê não está totalmente preso ali no útero, né, no primeiro trimestre tem muita essa fantasia de que a mulher não quer fazer, às vezes não quer fazer uma coisa, não quer varrer a casa nem nada, porque acha que não está pregada ali no útero, e às vezes o médico diz que está tudo bem, né? Ela tem medo de acontecer ali um aborto, tem o medo da má formação do bebê, ou que algo de ruim aconteça, hipertonia, náusea, vômito, sentimento de culpa por ter feito algo, por exemplo, que não deveria, mesmo sem saber da gravidez. Por exemplo, vamos supor que ela descobriu hoje que estava grávida, mas antes de ontem ela fez uso de bebida alcoólica, né? E aí ela, poxa, se acontecer alguma coisa, foi por causa daquela bebida, né? Então aí a mulher, ela tem esse medo maior, né? Essas inseguranças no primeiro momento. Ali no segundo trimestre, a gente vê ali uma tendência maior de estabilidade, né? Estabilidade ali em comparação ao primeiro trimestre, porque principalmente assim do medo, né? Pois muitas mulheres consideram chegar ali na 12ª semana um marco, né? Uma vitória.
muitas delas só falam mesmo para as pessoas que estão grávidas após chegar à 12ª semana, porque é onde elas têm meio que certeza de que realmente foi, né? Vingou ali a gestação. Porque a gente sabe que existe um grande número de mulheres que realmente sofrem, né, um aborto ainda nas primeiras semanas. E aí, nesse período, a barriga começa a crescer, né? Alguns exames específicos são feitos, o sexo do bebê é identificado, né? Se bem que hoje em dia tem exame que a pessoa, às vezes, está nem grávida, já é capaz de saber o sexo, né? Que hoje está muito evoluído, né? Mas, enfim. E a vida, isso vai tornando a gravidez, assim, mais concreta, né? O que vai ajudando ali na estabilidade emocional, naquelas dúvidas que ela tem. E o terceiro trimestre, né? O nível de ansiedade, ele pode aumentar, certo? Ele pode aumentar pela aproximação do parto e o que perpassa o parto, né? Por exemplo, o medo da violência obstétrica, o medo de morrer no parto, de acontecer algo com o bebê, o medo da dor, enfim, são muitos medos ali em torno do parto. E a barriga já está bem maior, né? Já existe algum desconforto, inclusive ao dormir, causando ali uma desregulação do sono, que vem junto com a irritabilidade maior, né? Então, a gravidez, ela não é simples, né? E aí, no puerpério, ele é marcado por um boom da queda hormonal e da adaptação, né? E todos os hormônios que serviam para manter ali a placenta um lugar propício ao desenvolvimento de um bebê saudável, eles param de liberar os hormônios, né? E não existe mais, porque não existe mais ali a placenta. E aí, com isso, há uma queda muito abrupta dos hormônios da mulher que traz uma desregulação emocional. E aí, concomitantemente, né, com um novo membro ali da família, bem como com os integrantes, um novo integrante da família, eles vão passar por um processo de adaptação, porque são muitas demandas, né? Tem adaptação, tem choro, tem troca de fralda, tem a privação do sono, tem a alimentação, medo de doenças, enfim. O medo de não saber fazer alguma coisa, né? De não saber fazer nada para as mães de primeira viagem, ou receio, assim, de não conseguir dar conta mesmo de outro filho para aquelas mulheres que já têm filho, né? Segundo a medicina, aí, o puerpério, ele vai ter duração ali de uns 40 dias, né? Mas a gente já entende que ele pode durar aí bem mais do que isso, certo? Pode passar. E aí, para a gente finalizando, eu acredito que vai ter aula especificamente sobre as psicopatologias, né? Mas como a gente vai falar de alterações, né, os aspectos emocionais, a gente achou por bem trazer um pouco, só uma pincelada para o que vai vir nas cenas dos próximos capítulos, né, que as alterações psicopatológicas, né. O ciclo gravídico puerperal, ele promove modificações bastante importantes, né, e, portanto, são necessários, assim, muitos esforços psíquicos de reajustamento. E aí, nesse momento, a mulher, ela precisa de um apoio para expressar suas emoções e dar possibilidade para novos modos de agir, né? Por exemplo, diante de uma nova situação, pois devido às alterações assim, psicológicas, às alterações biológicas, né? O movimento ali, social, econômico e das relações dela geram muitas preocupações, angústia, ansiedade, estresse, podem aumentar ali nesse período, né? Todas essas emoções um pouco mais afloradas, o que pode gerar malefícios na saúde mental da mulher e também para o bebê, né? Como a gente falou lá no começo, muitas vezes essas mulheres estão sofrendo, mas elas não estão falando. E quanto mais elas não falam e elas não têm ajuda, mais a probabilidade delas adoecerem, certo? E aí a gente tem o baby blues ou a disforia puerperal, que ela não é necessariamente considerada uma psicopatologia, né? Mas é uma alteração hormonal esperada, mas é uma alteração hormonal, mas que o ambiente pode intensificar ou não esses sintomas, tá? Ele é marcado por uma queda de humor, né, no qual a tristeza pode estar presente, o humor estar mais instável, mas não é considerado, assim, um transtorno mental. Ele tem duração ali de uns 15 dias, né, ali nas primeiras semanas, e a intensidade, ela tende a diminuir, certo? Se há um ambiente que invalida e julga, né, as emoções dessa mulher, é possível que a intensidade dessa tristeza fique maior ali naquele período, né, tanto da tristeza quanto da instabilidade emocional.
A depressão perinatal, que aí sim eu tenho certeza que vai ter uma aula, ela é muitas vezes confundida com baby blues, né? Mas ela pode começar ali até desde o início da gravidez, por isso a gente chama perinatal, né? Porque ela pode começar lá desde o começo e se estender até o puerpério. Ele é marcado por uma tristeza, falta de vontade de realizar as atividades, de cuidar do bebê, né? Dificuldade de sentir prazer, dentre outros. A diferença, né, entre ela e o baby blues é que os sintomas não diminuem nos primeiros 15 dias, né? Pelo contrário, eles permanecem e traz prejuízos para a mãe e para o bebê. A ansiedade puerperal, ela, perinatal, é uma ansiedade que é uma emoção, assim, a ansiedade é uma emoção que ela é bastante vivenciada, né, no ciclo gravídico puerperal. A gente viu aí que desde o primeiro trimestre a pessoa já fica ansiosa, né, perto do parto também. Mas ela se torna uma psicopatologia quando a intensidade e a frequência são altas, né? E vai gerando ali prejuízo na vida funcional da mulher. E após o nascimento, na vida também do bebê. E ela é marcada pelo medo, pela insegurança, pela preocupação em torno da sua vida e da maternidade. E aí, gerando desconfortos como coração acelerado, agitação, tremores, enfim, todos aqueles sintomas que a gente já sabe que é da ansiedade. E aí muitas mulheres demonstram isso através de desconfiança nos resultados médicos, e aí vão várias vezes no médico, porque ela não, tipo assim, ela fica tão ansiosa, não, tá errado esse exame, tá alguma coisa errada, aí vai de novo, né? Então, isso vai gastando dinheiro, ela vai se desgastando emocionalmente, né? Então, ela pode se manifestar de formas diferenciadas de uma pessoa que não está no ciclo gravídico puerperal. E aí, a psicose puerperal, né, que ela não é a mais comum de acontecer, tá? Ela não é a mais comum. Mas a maior incidência dela está em mulheres que já apresentavam, né, um quadro psicótico, já tiveram algum quadro psicótico anterior, né, ou o diagnóstico de transtorno bipolar, certo? Que é um dos maiores índices de mulheres que têm a psicose puerperal. E ela é marcada por uma alteração da senso-percepção e do juízo de realidade, né? E da consciência do eu, através dos delírios e das alucinações, né? Que trazem um risco à própria vida da mulher e do bebê, né? O que é que pode, como é que o risco deles pode acontecer? Talvez a mulher esteja tendo um delírio de que o filho dela, sei lá, foi um enviado do demônio e ela precisa matar ele, né? Por exemplo. E aí o bebê corre risco, ela corre risco, né? Geralmente a pessoa que tem, a mulher que passa por esse processo, ela precisa de vigilância 24 horas, né? Ela realmente precisa de um cuidado mais intenso. E aí, para finalizar e passar para a Ana Maria, né, é importante ressaltar que em todo o ciclo gravídico puerperal é necessário observar, né, se há a presença de um comportamento suicida, certo? Pois, como eu falei no início, né, existe um mito que a mulher grávida está plenamente feliz, né, e que não há espaço para o sofrimento, né, mas nós profissionais somos quem damos espaço para tal acolhimento. A mulher ela pode estar com ideação suicida em todo o período, né? Ela pode estar com ideação homicida também, né? Em relação ao bebê. Então, é importante a gente perguntar. Perguntar não vai induzir, né? A gente precisa, claro, saber perguntar, manejar ali. E se porventura tiver um risco, a gente precisa estar mais atento, tá certo? Então, é isso. Eu passo a minha fala para a Ana Maria. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha do Mix, tá certo? Então, né, gente? Pode até voltar aí, Gislaine, só um pouquinho para pegar o fio da meada, né? Uma coisa muito importante, né, da gente pontuar é que existe também uma ideia de senso comum que uma mulher adoecida, né, uma mãe que se encontra adoecida, ela é incapaz de cuidar da criança. E isso é um outro medo muito grande das mulheres se permitir, não é nem se permitirem, né, expressarem o seu adoecimento, né, conversarem sobre isso. Porque imagina, né, uma puérpera, por exemplo, tá com um bebê de 3 meses,
né? Na psicologia, a gente considera o puerpério, a maioria, né, assim, das linhas que eu vejo, até os 2 anos de idade, né? A medicina, como a Larissa falou, é até 45 dias de vida, pós-parto, mas a gente estende aí esse período até 2 anos de idade, até porque também os índices de suicídio não são no início. Geralmente ele aparece depois dos 6 meses de vida até os 2 anos de idade, né? Quando a gente fala de suicídio materno, perinatal, desse período. E aí, imagina essa mulher com um filho de 3 meses expressar que não está bem, que não está conseguindo dormir, né? Por exemplo, no caso de ansiedade perinatal, o que a gente vê muito comum? É aquela mulher que não deixa ninguém pegar no filho. Ninguém sabe cuidar da criança como ela sabe. Só ela pode dar o banho, só ela pode botar ele para dormir. É uma vigilância que ela tem com a criança, porque ela tem um pensamento, né? E tem o toque específico, né? O transtorno obsessivo compulsivo perinatal também não é muito comum, por isso que a gente não colocou aqui, mas ele tá ali juntinho com a ansiedade perinatal, né? Porque, sim, tem uns pensamentos mais acelerados, e esses pensamentos, né, que são quase compulsivos, obsessivos, de que só ela pode cuidar, de que só ela é capaz, e aí vai afastando das pessoas ao seu entorno. Então, imagina essa mulher dizer, não estou bem. Se ela acha que só ela pode cuidar da criança, e ela revelar que não está bem, o que é que ela vai pensar? Vão tirar meu filho de mim. Não vão deixar eu cuidar do meu filho. Né? E aí é mais difícil ainda para essa mulher se expressar, pelo medo de estar adoecida, e de fato existe isso, gente. Eu vou dizer assim, como algo que eu aprendi ainda na faculdade. É muito triste, né? Mas a gente acaba tendo uma formação, ainda assim, eu digo, a gente ainda tem um pé no conceito biomédico muito forte, né? A gente fala de um método biopsicossocial, mas a gente ainda está muito preso a uma ideia biomédica, né? Então, de separação, né? De que é mente, do que é corpo, de psicopatologizar as coisas fora de um contexto de psicopatologia, de não enxergar ali o ser humano, né? De enxergar só uma doença. Na psicologia, a gente se prende muito a isso ainda, né? E é necessário a gente olhar para essa pessoa e validar, né, que ter um transtorno psicológico não significa uma incapacidade de cuidar dessa criança, não significa tornar essa mulher incapaz, né, mas que ela precisa de um suporte para cuidar melhor dela mesma e assim da criança. Então é importantíssimo, né, casos de usuários de droga, né, quando eu trabalhava em um hospital, desde que eu estagiava, a primeira coisa que a gente fazia com pacientes usuários de droga, já que a gente via o movimento do hospital, do serviço social, né, era de afastar, né, era de tutelar essa criança para o Estado, porque dizer que essa mulher não era capaz de cuidar. E a gente olha o tamanho da violência que a gente está fazendo, por que a gente não procura dar uma rede de apoio social para que essa mulher possa se reabilitar, para que ela possa estar com a criança, afastar a criança dela nesse momento, vai ser piorar, agravar o quadro dela de dependência, de vulnerabilidade, né? E de enfraquecimento dessa mulher. Então, é olhar para essa mulher enquanto pessoa, porque acaba que a preocupação, o olhar é muito voltado para o bebê, né? Para a segurança do bebê. Claro, a gente precisa sim ter esse olhar voltado para a segurança do bebê, mas precisa muito ter esse olhar para a mãe também. A Larissa levantou a mão e eu queria ver aqui também o chat, eu não estou conseguindo ver quem é que está falando. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Larissa. Sim, era isso que eu ia dizer, né? Que às vezes separar é a pior solução, porque piora o quadro, né? Vendo uma perspectiva da psicopatologia teórica, né? Se a gente for olhar ali nos sintomas e sinais, se a mulher ela está passando por um adoecimento, de fato, ela tem um diagnóstico, né? De depressão ou de ansiedade, e se tira essa criança da mulher, é capaz da mulher piorar o seu quadro, né? Dela estar ali num processo de depressão, e aí ela, de fato, piorar e ter episódios psicóticos, talvez poderia ter sido prevenido, né? Então,
a gente precisa ver isso, sem contar de que quebra o vínculo, né? Quebra o vínculo, a construção, o aleitamento, todas as coisas que são importantes, né? Tanto para o bebê quanto para a mulher. Como você disse, as pessoas estão mais preocupadas com o bebê, né, do que com a mulher. E é por isso que a gente está aqui, né? Porque quando nasce um bebê, parece que a mãe se apaga, né? E a gente está aqui exatamente para a gente dizer assim, o bebê, ele é importante, óbvio, a gente não vai deixar o bebê de fora, não vai descartar, mas a gente precisa também olhar para a mãe, né? E é isso, né? E quando a gente fala da psicose puerperal, que a gente entende, né, como uma situação um pouco mais grave, a vigilância é exatamente para isso, né? Por exemplo, se a mulher ela tem, se o conteúdo, né, que pode nem ser, né, se o conteúdo do delírio dela está voltado para o bebê, é importante ter vigilância, mas estar ali junto, ela continuar amamentando, e aí se porventura ela precisar entrar com medicações que, enfim, não são compatíveis com a amamentação, é importante fazer isso de forma respeitosa, né, de forma que não venha piorar o quadro dela, né, porque vamos supor que tiram o bebê de forma abrupta dessa mulher, ela começa, o delírio pode ser que ele se expanda para a família, agora é minha família, e aí intensifica ainda mais, né? Então, assim, tudo precisa ser feito de forma respeitosa, entendendo os nossos limites. Realmente qual o menor prejuízo, né, para ambos, né? Qual o menor prejuízo para ambos? É esse. A gente vai ver esse caminho, mas não ser uma forma ditada, engessada, de que a mulher está com depressão perinatal, pronto, tira o menino dela porque vai acontecer alguma coisa de ruim. Não. Sim. Às vezes, o que está sustentando aquela mulher viver é a criança. Às vezes, aquela mulher não se suicidou porque ela tem a criança, né? Então, o bebê, ele Exatamente. né? Ele é a rede de apoio ali que muitas vezes sustenta ela. Ana, só para te dizer que a Alicia colocou aqui, se for um contexto em que a mulher já tem outros filhos, a pressão e o medo se intensifica ainda mais. E a Tamara colocou assim, vocês indicam algum material para leitura? Se indicam algum material para leitura? Certo. Como a Alicia falou, né? De fato, se tem outros filhos, ainda tem essa preocupação também, né? Pode ser que já tenha aí um vínculo mais estabelecido com o filho mais velho, e aí tem um medo muito grande, né? De olharem para ela como aquela mãe que não vai poder cuidar desse filho mais velho também. Então, isso intensifica muito o sofrimento dessa mulher. Por isso que a gente precisa, assim, olhar para ela, validar as emoções dela, né? Fazer um trabalho psicoeducativo, de dizer que isso que ela está vivendo, passando, né? Pode acontecer, não é só com ela. Qualquer uma de nós aqui estamos vulneráveis para que possa acontecer também, que ela precisa de cuidado, né? Que é importante viver essas emoções e esses sentimentos para que ela consiga compreender, né? E outra coisa importantíssima é a gente não dizer que são só os hormônios. Outra coisa muito comum, né? É porque é uma mudança hormonal muito grande. Tá, claro que tem, né? A gente considera o ser humano todo, existe uma mudança bioquímica, assim, enorme, muito intensa quando a mulher engravida. Mas eu costumo falar desse jeito. Ele pode intensificar ou não, como a Larissa falou, tem a labilidade emocional. Ela vai transitar momentos mais tristes, né? Momentos mais alegres, mais eufóricos. E isso faz parte da nossa vida. Só que na gestação isso aumenta, ok. Mas os hormônios, eles não criam pensamentos. E isso é muito importante da gente olhar, né? Se aquela mulher tem algum aspecto, né, de uma autoestima que não está fortalecida, né, de uma insegurança, se ela tem alguma questão no relacionamento mal resolvida, né, se ela tem ali uma questão na relação com a mãe dela, com os pais, alguma situação, né, que eu como gestalt terapeuta, e no fundo
os hormônios, eles não criam essa situação, né? Mas o que é que pode acontecer? Por conta dessa mudança hormonal, essa situação que estava ali latente, ela se torna figura, né? Ela se torna evidente. Então, a gente tem que olhar para o contexto dessa mulher, né? E não só para as mudanças, e não só falar, sim, o conteúdo dos sintomas tem a ver com a história dela, né, Larissa? E não só dizer que é tudo culpa dos hormônios, porque é o que a gente mais vê, o que é mais dito socialmente, que é tudo culpa dos hormônios. E a gente tira aí a personalização dessa mulher, né? A história de vida dela e questões importantíssimas que precisam ser trabalhadas, que foram aí escancaradas durante o período perinatal, porque, sim, as mulheres, elas sofrem uma, como a Larissa colocou, um olhar para si, né, uma interiorização, que isso ela vai dando conta com essas questões que talvez ela foi ali sufocando a vida inteira e que precisam ser olhadas, né? Elas precisam ser escutadas para serem trabalhadas aí, terem suas gestaltes fechadas e prosseguir, né? Então é importante, ao invés de a gente falar, não fique triste, né? Vai passar, vamos olhar para essa tristeza, o que é que ela está querendo te falar, qual é a angústia que está surgindo, né? Isso é importantíssimo. Sobre as referências, né? Tem algumas aqui no final do slide, mas pode procurar a gente depois por e-mail, por Instagram, que a gente pode mandar os textos também, tá certo? Pode passar, Gislaine, por favor. Vou dar aí uma corridinha por conta do nosso tempo, né? Só outra coisa importantíssima, né? Falando dos hormônios, para trazer um caso aqui para ilustrar vocês, que eu lembrei, sobre o vínculo, né? A ideia do instinto do amor materno e os hormônios. Uma vez eu atendi, quando eu estava na residência ainda, né? Uma mulher no pós-parto imediato, o bebê estava com 2 dias de vida. E ela muito chorosa, e eu fui atendê-la, né? Fui criando um vínculo, fui validando o choro dela, dando espaço para ele ser expressado, e aí ela foi colocando, vou falar muito sucinto porque a aula é gravada, né? Não posso expor muito, mas enfim, apareceu ali um medo muito grande de não amar a criança, porque ela ainda não estava sentindo toda aquela explosão que disseram que ela ia sentir de amor, né? Ai, quando seu filho nascer, você pegar ele no colo, você vai ver todo aquele amor. E aí ela estava se cobrando muito, como assim? Será que eu não amo meu filho? Será que eu não vou amar meu filho? E aí, quando eu coloquei para ela, né, que era uma construção, que não era esse amor imediato, sabe, assim, um alívio, parece que tirou, assim, 100 quilos das costas dessa mulher. E ela foi se permitindo, naquele momento, não estar com aquele sentimento de amor que era colocado como se fosse instantâneo, né? E aí eu falei que é vinculado aos hormônios, porque uma coisa que me chamou muita atenção, ela estava tomando ocitocina pós-parto para não ter, para facilitar a contração do útero, né? Ele retornar e não ter risco de hemorragia. E a ocitocina no pós-parto, ela sim aumenta a ansiedade, e aí o que é que faz? Intensifica esses pensamentos, esses sentimentos, né? Então é importante a gente compreender a relação e não justificar que são todos hormônios, né? E aí, seguindo, é importante a gente ter, como eu falei, não só psicólogos, mas todos os profissionais terem esse olhar para esse contexto sociocultural que a mulher está inserida, principalmente na sociedade machista e patriarcal que a gente vive, porque a sobrecarga materna, ela existe por esse fundo sociocultural que a gente tem, né? A Valesca Zanello, sensacional, olha, eu digo assim, quem for trabalhar com famílias, com mulheres, com mães, né, com pais, com primeira infância, precisa ler esse livro da Valesca Zanello, que é Saúde Mental, Gênero e Dispositivo, né? Porque ela vai mostrar como os adoecimentos na sociedade, eles são engendrados, né? A psicopatologia, ela não é generalista para homem e para mulher. Os nossos adoecimentos, eles são engendrados. Eles aparecem de acordo com o gênero mulher e o gênero homem, né? De como isso é colocado. E como nós somos socializadas
pelos gêneros, e o lugar que é colocado para a mulher como se ela fosse instintivamente cuidadora, né? A Badanté, quando ela fala do amor materno, né, no livro dela, O Mito do Amor Materno, O Amor Conquistado, ela faz toda essa análise histórica, né? Ela é uma filósofa, socióloga, então ela faz toda uma análise histórica de como essa construção desse mito do amor materno foi importante para o capitalismo, né? Ele vem junto com as revoluções industriais, porque é muito cômodo para uma sociedade capitalista, para que produza assim, mão de obra, né? Para que as crianças cresçam saudável, e a ideia do capitalismo é aumentar a mão de obra, que essa mulher seja a principal responsável por esse cuidado. Então, ela foi colocada nesse lugar com uma função de promover mão de obra, e isso colocou uma sobrecarga nessa mulher. E a gente precisa olhar isso também para um recorte de classe social e de raça, né? Porque é totalmente diferente o que a gente vê. Se você for olhar historicamente, olha o lugar que as amas de leite, quem ocupava, né? Eram as mulheres pretas, escravas. E qual era a função dessa ama de leite? O lugar social que era colocado, né? Como a gente tem uma sociedade de base escravagista, né? Que as mulheres pretas, até hoje, a violência obstétrica, né? O número maior é sofrido por essas mulheres. Então, a gente precisa ter todo esse recorte de gênero, de classe social e de raça para poder ampliar o olhar com criticidade para dar suporte a essa mulher, compreender a individualidade dela dentro desse contexto e de como as sobrecargas são colocadas, né? A gente tem no Brasil uma pesquisa que mostra que 11 milhões de famílias são compostas de mulheres solos, principalmente nas favelas, né? E são aquelas mulheres que muitas vezes deixam de cuidar dos seus filhos para serem babá de outros filhos. Imaginem como que essas mulheres ficam, né? Quando elas precisam ir sair de casa, né? Não ter esse momento de cuidar do seu próprio filho e cuidar do filho de outras para poder sustentar o filho em casa, para poder dar comida para eles, né? O básico de necessidade de sobrevivência. Então, a gente tem nessa sociedade, né, um peso muito grande, essa sobrecarga, quando o homem não é colocado no lugar de cuidar dessa criança, no lugar de cuidador, né, de investimento, de afeto também, quando ele é distanciado disso, coloca-se a sobrecarga para a mulher. E é muito cômodo a gente dizer, mas é porque a mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente não tem essa... Eu sempre digo, eu sou um exemplo claro disso, tá? Eu não faço, né? Eu só consigo fazer uma coisa por vez e bem assim, limitado. Não me bote muitas coisas, não. Então, esse estereótipo de que mulher faz tudo ao mesmo tempo, eu já digo assim, eu sou a prova viva que não. Mas é muito cômodo colocarem as mulheres nesse lugar. Porque é assim que se sustenta Obrigada, Letícia. É assim que se sustenta uma sociedade capitalista. É com sobrecarga, é validando, né? É dizendo que existe, colocando uma culpa em cima dessa mulher por ela não dar conta de tudo. Inclusive, não dar conta de... eu digo assim, eu tenho uma paciente que ela é exclusivamente, nela se ocupa das funções maternas e de casa, ela não trabalha fora de casa. Eu digo assim, gente, olha aí, você ocupa a função, né, de cuidadora da criança, 24 horas, cuidadora da casa, e isso, geralmente, se fosse uma criança que fosse para uma creche, né, geralmente são 2 cuidadoras numa creche, uma pessoa que cuida da casa e ainda fazem a comida. Imaginem, né, a sobrecarga. Então, é muito por essa sociedade machista e patriarcal de excluir o homem desse lugar, né? De dizer que ele não é capaz, mas isso, ele é engendrado. Por quê? Porque as crianças, como até a Larissa falou, desde criança, as meninas são ensinadas a brincar de boneca, a brincar de casinha, e os homens são ensinados a brincar de carrinho, a jogar bola, a não ter nenhum compromisso, a não ter nenhum vínculo com cuidado e com tarefas domésticas. Então, a gente precisa olhar para isso, porque eu digo, é transformando essa sociedade que a gente vai conseguir reduzir a sobrecarga materna. Porque se a gente ficar também só no promover suporte à mulher e não conflitar e não tensionar essa sociedade machista e patriarcal, vai ficar sempre sendo sobrecarregado para essa mulher. Então, é muito importante a gente olhar para esse aspecto também. Não só psicólogos, qualquer profissional, né?
nesse espaço. Por isso, o movimento feminista aí tem uma contribuição muito grande de estudo para a gente compreender, né, de como foi. Você tem que estudar sociologia, você tem que estudar filosofia para compreender essa construção histórica e social e saber, e ter um olhar ampliado e crítico e saber tensionar, né? Saber olhar para essa mulher e também, junto com ela, perceber em que lugar ela foi colocada na sociedade e em que lugar ela quer ocupar. Porque a gente é colocado num lugar, mas será que eu quero ocupar esse lugar? Que lugar é esse que eu quero ocupar, né? E aí, isso, deixa eu olhar aqui os slides para ver, que isso é um tópico do outro slide, mas eu vou acabar antecipando. E isso vem muito desse, quando a gente fala assim, que lugar essa mulher quer ocupar, diz muito respeito a que mãe ela quer ser, né? Que ela possa refletir, escolher que tipo de mãe ela quer ser. E não a gente padronizar que mãe é tudo igual e que ela tem que ser obrigatoriamente esse tipo de mãe. Ela pode escolher que mãe eu quero ser. É também importante a gente compreender a dinâmica da família, né, de como é que essas relações são construídas. Claro que a gente não vai impor nenhum modelo, a gente não vai cometer, né, a mesma violência de impor. Ah, mas essa mulher, ela precisa se libertar disso, daquilo outro. É um processo dela, né? Eu estou ali para facilitar a escolha dela. Ela pode escolher ocupar também, eu digo assim, olha como é grave, tá, gente? A gente fala assim, se a mulher para de trabalhar para cuidar dos filhos, ela é criticada. Como assim? Você vai deixar sua independência financeira? Você vai se dedicar só a ficar em casa? Você não vai trabalhar? Você vai ter um atrofiamento intelectual? Você não pode abandonar a sua carreira? Mas se ela escolheu aquilo, quem sou eu para dizer que isso vai ser um atraso para ela? Quem disse que estar em casa cuidando do filho é um atrofiamento intelectual? Olha a nossa visão simplista. O tanto de crescimento que se tem quando a mulher opta por cuidar dos filhos é exponencial e não é mensurável. Só que aí o que acontece? Pronto, escolheu cuidar dos filhos. Agora escolheu sair para trabalhar. Como assim? Você vai abandonar seus filhos em casa? Você vai terceirizar o cuidado dos seus filhos para outras pessoas? Para a escola? Vai deixar a escola educar? Não, você não pode fazer isso. Não é assim que acontece? Olha como é pesado. Seja qual for a escolha da mulher, ela é questionada. Ao invés de ser apoiada, ao invés de a gente fornecer um suporte social para que essa mulher possa ter as suas escolhas e desenvolver os seus papéis na sociedade, a gente só critica, a gente só critica. Então, a gente também não pode impor nenhum modelo para essa mulher. Ela que escolhe, a gente está ali só para facilitar e dar suporte para o modelo que ela escolher ser, para quem ela quer ser. Então, por isso a gente precisa compreender essa dinâmica familiar, as relações se já tem outros filhos. Na Bortoletti tem um autor que fala, no livro da Bortoletti, né? Que eu esqueci o nome do livro agora. Psicologia da Gravidez, eu acho. Psicologia Obstétrica. São vários autores, né? Tem um autor que fala que eu gosto muito da dança da família, compreender como é que essa família vai se reorganizar com a chegada desse filho. Né, se é o primeiro, se é o segundo, qual é o papel desse homem, qual é o papel dessa mulher, que eles vão se encontrar nesse papel e a gente só vai estar atento se isso promove ou não algum sofrimento para essa família. E não a gente vai dizer como tem que ser, porque isso vai a partir das crenças, né? De religião, de também transgeracional, de como eram essas relações nas famílias iniciais, né? Das famílias de origem. Então, a gente precisa compreender e não determinar, né? E dentro também está esse apoio da comunidade, né? E isso inclui muito políticas públicas. Falando do Maio Furtacô, uma das grandes lutas e bandeiras, né? Quero até ter a Joelma, que está aqui também, ela é representante aqui em Fortaleza, né? Junto comigo, a Gislaine e a Camila, do Maio Furtacô. E a importância da gente trabalhar, né, exigir por políticas públicas que favoreçam essa rede de apoio para essa família, principalmente para essa mulher e para essa puérpera, né? A gente precisa de mais creches, a gente precisa de uma ampliação, né, Larissa, no NASF, assim, urgente, a sobrecarga para esses profissionais, a gente não consegue dar conta, a gente não consegue ter esse olhar individualizado, fornecer esse suporte. Praças públicas, segurança pública, para que essa mãe possa sair de casa com o filho, né? Imaginem, gente, como seria diferente se a gente tivesse
praças onde essa puérpera pudesse passear com seu filho com 1 mês, 2 meses de idade, sem medo de uma bala perdida, né? Eu sempre comento o caso de uma grávida, assim, que arrasou, acho que é a Kathleen o nome dela, né, no Rio, que ela foi baleada. Assim, como e eu acho que foi em plena pandemia, se eu não me engano, assim, como é atordoante o cenário que a gente tem de violência, né, na nossa sociedade. Por isso que eu digo, para mim, é tão apaixonante, porque a gente pode transformar esse cenário se a gente começar, principalmente, a envolver os homens nesse cuidado, né? Eu sou muito da bandeira de cuidar dos pais também. É difícil eles chegarem como paciente, mas a gente precisa, para reduzir o nível de violência, né, relacionar o homem ao cuidado e não retirar ele, né? Então a gente precisa cada vez mais inserir aí nessa cultura de cuidado para reduzir esse contato com a agressividade, né? Então a comunidade é essencial nesse processo e a gente precisa lutar, né? Enquanto objetivo também do Maio Curta Cor, por políticas públicas que promovam essa transformação na comunidade para que ela seja acolhedora dessas mães e não excludente, né? Pode passar, Gislaine, por favor. Pronto. A gente precisa também compreender sobre... A gente está acabando, tá? Sobre o desenvolvimento do bebê. Para quê, né? Para poder trabalhar junto com essa mulher tanto o desenvolvimento, ela tendo informação, compreendendo como é o choro dessa criança, etapas de salto de desenvolvimento, né? Sobre a alimentação, sobre o aleitamento materno, né? É importante ela ter informações sobre isso para ela saber o que é que pode acontecer e se planejar, se preparar psicologicamente, né, se organizar sobre rotina, como isso pode facilitar. A gente precisa, sim, também compreender sobre o desenvolvimento do bebê. É importante, né? Eu já falei sobre o vínculo e o mito do amor materno, né, da filósofa Badanter, mas a gente precisa avaliar isso, né? Quando eu disse que tipo de mãe ela quer ser, não sou eu que vou dizer o tipo de vínculo que ela vai ter com essa criança. Ela pode ser uma mulher de classe média alta, né, que tem babá 24 horas, e eu não vou dizer que ela não tem um vínculo com a criança por isso. Eu posso perceber, compreender, né, junto com ela, como ela está construindo esse vínculo com a criança, né? E ela que vai avaliar, e ela que vai perceber isso junto com a criança. Como é que está a disposição dela para fazer esse vínculo com a criança, né? Uma mãe que deixa também de uma classe social de renda mais baixa, né? Que esse filho é cuidado pela avó, né? Aí já tem todo o julgamento social. Ah, mas essa mãe abandonou esse filho. Vamos olhar para essa mãe, como é que está a disposição dela para esse vínculo, né? Como é que ela percebe isso? O que é que está no entorno disso, né? A gente nunca vai julgar, a gente vai sempre acolher e compreender como é esse funcionamento. Pode passar, por favor. Gislaine, pronto. E aí, o mais importante, né, como a gente vem dizendo, é cuidar dessa mãe. A gente vai, sim, olhar a importância do desenvolvimento para o bebê, como é, mas a gente precisa sempre olhar para essa mãe também. E não, porque senão, eu digo assim, a gente cai numa outra padronização, né? Hoje a gente vê muito... Eu sou super defensora da criação com apego, tá? Já digo logo, gosto muito de várias técnicas e métodos do que é preconizado e do aleitamento materno. Mas é importante a gente ver se isso não está sendo só mais uma cultura de opressão, né? Num formato humanizado. Também isso é muito comum, porque coloca, mas aí a mulher tem que ter aleitamento materno exclusivo, com uma demanda exclusiva para esse bebê, tem que fazer a rotina do sono, tem que fazer um treinamento do sono. O treinamento do sono já não é a cultura do bebê, né? Outro problema é a cultura do apego, é outra problematização. Tem que fazer isso, tem que dar uma alimentação, uma introdução alimentar BLW, tudo assim, assado, natural. Gente, as mulheres ficam assim, enlouquecidas, né? Como se tivessem que seguir um manual. E se elas não seguirem tudo aquilo que está sendo colocado, principalmente exposto ali na rede social, elas se culpam, acham que não dão conta, que são péssimas mães. É muito importante
a gente dessa individualidade, avaliar junto com essa mulher os riscos, né, o benefício e o malefício. Tá certo, existe a importância do aleitamento materno, a gente sabe de tudo isso para o bebê, para essa própria mulher, mas como ela está, se ela entrar num burnout materno pela obrigatoriedade do aleitamento materno, os malefícios desse burnout vão ser muito maiores do que se a criança entrar com fórmula, né? Do que se a criança aí for introduzida numa fórmula e interromper, ou então ficar a fórmula junto com o aleitamento materno. Porque a exaustão dela vai ser um prejuízo para a saúde dela, em primeiro lugar, né? Para o vínculo dela com o bebê, com as relações dela ao entorno dela, porque ela vai ficar aquela mulher, né? A gente diz assim, tá, ela tá conseguindo, tá dando conta de tudo, mas como é que tá o humor dessa mulher? Como é que ela está se relacionando com o entorno dela, com o companheiro dela, com o companheiro dela, com a mãe, com a família? Ela está constantemente irritada, ela não tem mais um sentimento de prazer, ela se coloca só no lugar de obrigatoriedade de cuidar dessa criança. É importante a gente também olhar para isso, né? Será que ela está feliz? Como ela está fazendo esse cuidado, esse tipo de cuidado? Existem sacrifícios, né? Renúncias quando você escolhe a parentalidade. Mas se tá isso, coloca na balança, né? Avaliar mesmo como é que o estado emocional dessa mulher está diante das renúncias da parentalidade. E é isso, né? Como eu disse antes, tudo isso faz essa reflexão sobre a construção de papel de mãe, que mãe ela quer ser, que a gente não, né, coloque assim, uma imposição de que tipo de mãe ela tem que ser, mas que ela escolha, que a gente não vá vestir aí um panorama bonitinho, de humanizado, de tem que ser assim, de tem que ser assado, né? E ser mais uma violência contra ela, né? Mais uma obrigatoriedade, senão eu digo assim, a gente só muda o formato do patriarcado, né? Ao invés de deixar ela escolher quem ela quer ser, e ela ocupe o lugar de poder dela na sociedade, né? E que haja uma divisão de igualdade desse poder, que não esteja só na mão dos homens, né? Mas que seja socialmente de forma equitária, né? Dividir esse poder, quando a gente coloca para ela que tem que ser assim, assim, assado, que ela tem que seguir tal e tal protocolo, a gente está retirando dela esse poder. A gente não está empoderando essas mulheres se a gente tiver essa postura, né? Pelo contrário. Então, a gente precisa muito ter atenção a isso também. Pode passar, Gislaine, eu acho que esse era o último slide. Não, ainda tem mais um, que eu já falei um pouco, mas eu quero aqui reforçar, né? Como quem não é psicólogo precisa também promover esse espaço, né? Numa consulta de puericultura, numa assistência do CRAS, né? Numa fisioterapia, a gente hoje vê muitas mulheres procurando fisioterapia pós-parto, né? Fisioterapia pélvica, que é importantíssimo. Que essa fisioterapeuta promova esse espaço para essa mulher, que ela se expresse, né? Que ela possa falar, porque principalmente quem não é psicólogo, né? Se a mulher começa a dizer, mas eu tô triste, tô angustiada. Mulher, não fica assim, não, vai passar. Olha como teu filho tá com saúde, né? Agradece por isso, tu tá bem, isso não aconteceu intercorrência, uma coisa pior. Agradece por isso. Pronto, já sufoca aquela mulher, né? Eu sei porque é difícil. A gente não tem na nossa sociedade uma educação emocional. Então, é difícil pra gente lidar com a dor do outro. E principalmente quem não é psicólogo, né? Socialmente, nós, como pessoas, não sabemos lidar com a dor do outro, não conseguimos escutar o choro, né? Inclusive do bebê. Se o bebê chora, a gente já quer logo que ele pare de chorar. É a forma dele se expressar ali. Ele precisa de colo, ele precisa receber esse colo, mas ele está se expressando através do choro, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, que a gente não recebe uma educação emocional, a gente não valida a tristeza, a gente não valida a angústia, a gente sufoca, né? A gente não permite que seja sentido. Então, principalmente para os outros profissionais de saúde, né, que se trabalhem, a gente está aqui, né, disposto, aberto para acolher vocês também, para que vocês possam ser o suporte e o espaço de escuta para essa mulher, né? Tem
Na psicologia, a gente fala essa diferença. Existe a escuta psicológica e a escuta emocional. A escuta emocional são de todos os profissionais de saúde, né? Não é técnica, é uma escuta de acolhimento, de empatia, de estar ali disponível para aquela paciente, para aquela mulher, né? Se existe um sofrimento, né? Algo ali que precisa de um apoio técnico, a gente encaminha para o psicólogo também, mas isso não retira esse lugar de escuta e de espaço que qualquer profissional de saúde pode dar para essa mulher, tá certo? E nisso, principalmente, aliviar essa culpabilização. Tem aquela frase, eu acho péssima, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Gente, isso é só mais uma bandeira do patriarcado, porque quanto mais culpadas essas mulheres se sentirem, mais elas vão se sobrecarregar para sociedade continuar, a sociedade capitalista continuar funcionando aí como tá, né? Se elas não se sentirem culpadas, se elas estiverem na sua liberdade, elas vão escolher não se sobrecarregar, elas vão saber colocar limites, né? No que é possível para elas, no que é que elas dão conta. E se a gente fica reforçando, nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente só tá validando esse lugar de sentir culpa. E que não é para ser, né? Na verdade, a gente tem que desconstruir isso. Por que nasce uma mãe, nasce uma culpa? Onde é que é escrito isso? O que é que socialmente impõe essa culpa para essa mulher, né? Para a gente poder transformar isso. E resgatar essa mulher. Agora sim, é o último tópico, né? Resgatar essa mulher para além desse papel de mãe, né? Quem ela é enquanto pessoa, a maternidade, ela também provoca essa transformação de identidade. É muito comum a gente ver pós-maternidade as mulheres mudarem de carreira, de profissão, optarem por outros caminhos, valores de vida. Então, a gente vai resgatar ela, né? Quem ela é, a individualidade dela, o que ela gosta, as características dela, né? Buscar ter esse espaço dela dentro da maternidade, não é dentro da maternidade, né? Junto com a maternidade. É um gráficozinho aí de pizza, de olhar na vida dela em todo, né? Quais são os espaços, são os papéis que ela desenvolve, como é que tá cada papel dela na sociedade, né? Em como ela se percebe aí. Então é importante a gente resgatar ela e, para isso, ter rede de apoio, né? Não tem como uma mulher sozinha realmente dar conta de tudo. Então, se ela não tem a rede de apoio familiar ali presente, né? Não tem condições financeiras de ter uma rede de apoio contratada, né? Com funcionários, vamos olhar na comunidade, tem uma vizinha, tem uma amiga, quem que pode ser a rede de apoio dessa mulher? É um posto de saúde, né? Gente, assim, quem trabalha em posto de saúde, eu amo o posto de saúde, né? Assim, Ave Maria. Eu digo, isso aqui é a minha paixão e o posto de saúde é o amor da minha vida. Eu amo a atenção primária. E quem trabalha na atenção primária, né, sempre tem aquela coisa, os pacientes queixosos, que estão ali todo dia, né, que vão no posto. Talvez o posto de saúde seja a rede de apoio dessa família, seja a rede de apoio dessa mulher, seja o único lugar que ela é escutada, né, que ela é vista. Então, vamos procurar nesse espaço na comunidade, né? Vamos acolher, ao invés de ficar, aquela paciente todo dia está aqui, a mesma coisa, a mesma queixa, né? Ela precisa daquilo. Talvez é o único momento que ela tem, que uma técnica ali do posto segura o bebê e que ela tem esse descanso, né? Então, a gente precisa ter esse olhar ampliado de construção da rede de apoio para resgatar essa mulher e fazer com que ela escolha que mãe ela quer ser. Pronto, encerrei. Senão eu não paro de falar, vocês perceberam, né? Fiquem à vontade aí para fazer perguntas. E sejam bem-vindas com a gente. Vamos juntos na onda do Maio Furtacô, né? O nome Furtacô vem desse prisma de que a maternidade não tem uma cor só, de que mãe não é tudo igual, né? São várias perspectivas. É Furtacô, depende de onde você olha. É um movimento lindo que a gente precisa ampliar aqui em Fortaleza, né? Falem com a gente. Vamos desenvolver ações nos espaços que vocês trabalham, parcerias que a gente pode fazer. Vamos dar visibilidade, a importância da gente cuidar da saúde mental materna. Fiquem à vontade. Muito obrigada, meninas. Por isso é que a gente reforça aqui, a Joelma está reforçando mais uma vez aqui nos comentários a importância, né, de tudo que vocês falaram.
mas também a importância do engajamento de outros profissionais, né? Eu vi que entrou uma enfermeira aqui. Muito obrigada por todos estarem aqui. O quanto vocês puderem compartilhar essa aula, depois que ela ficar gravada e eu subir lá para o YouTube, eu vou disponibilizar o link para vocês. Compartilhem essa aula com outras mulheres, que essa aula sirva como apoio, né, de instrução, de informação para essas outras mulheres, para elas aprenderem o que está passando com elas e onde elas podem buscar ajuda, tá? Só agradecer, obrigada, Joelma, por estar presente, também representante aqui do Maio Fortacô de Fortaleza, tá? Ana, Larissa, muito obrigada a todas por estarem aqui. Se vocês quiserem, né, perguntas, podem perguntar, podem deixar aqui no chat, fazer perguntas, qualquer coisa, podem ir nas redes sociais das meninas, também fazer perguntas lá, viu? Mas só elogios. Muito bom projeto, a aula, obrigada, foi maravilhoso. Obrigada pela organização. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Gente, eu acho que no próximo slide tem também meu contato. Se alguém quiser. Larissa, tu colocou o teu, para se quiserem procurar a gente por e-mail, pedir referência. Eu botei no. Eu vou passar. Pronto, tá aqui. As referências. É outro? Tem mais outro? É outro, tem um próximo contato. Pronto, tá aqui. Aí vocês podem procurar a gente também, para continuarmos conversando, né? Nem digo se tiver alguma dúvida, mas para continuar. Mas eu botei no chat de você, no chat os arrobas de vocês por 2 vezes. Certo. Então, quem quiser podem perguntar, seguir as meninas e aí podem continuar a conversa por lá. Eu vou paralisar aqui a gravação para poder subir, mas vamos ficar aqui um minutinho, tá?